Olá! Vamos continuar nossas conversas sobre o Janeiro Branco, o mês de conscientização sobre saúde mental. Nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês o que é um transtorno mental e também vou aproveitar para responder algumas dúvidas que surgiram ao longo do mês a respeito do tratamento dos transtornos mentais. Eu sou Vinícius Faria, sou médico psiquiatra e especialista em psiquiatria do idoso. Pois bem, um transtorno mental acontece devido a um mau funcionamento ou uma alteração do funcionamento do nosso cérebro. Isso ocorre lá no nível da comunicação entre os neurônios, que são as células que formam, o nosso cérebro, e que essa comunicação entre elas, feita através dos neurotransmissores, ajuda o nosso cérebro a funcionar, e é por aí que a gente vai captar, então, os estímulos do meio ambiente, e aí os nossos pensamentos e, consequentemente, nossos sentimentos e as nossas emoções serão formadas. Os transtornos mentais alteram o jeito que a gente sente as nossas emoções ou o jeito que a gente vai experimentar os nossos sentimentos e também a nossa cognição, o nosso modo de pensar, a nossa memória e até mesmo o nosso juízo de realidade. Então, num transtorno mental, isso fica alterado e a pessoa vai ter dificuldade em maior ou menor grau de sentir essas emoções, de regular suas emoções, a sua cognição ou o juízo de realidade. E isso se manifesta no dia a dia da pessoa através de alteração de comportamento ou da sua funcionalidade, nas suas interações sociais. Isso pode acontecer em diversos níveis de gravidade, a ponto de, nos níveis mais graves, a pessoa perder a sua liberdade, perder a sua capacidade de interagir bem, e isso gera muita perda de autonomia, ou seja, a pessoa acaba ficando dependente de outras pessoas para poder levar a sua vida. Lógico que isso em casos mais graves, mas desde dos casos mais leves, algum prejuízo no dia a dia da pessoa vai acontecer. É que muitas as pessoas falam às vezes de ficar sequestrado pelas próprias emoções ou pelos próprios pensamentos ou até mesmo pela perda do juízo de realidade. Bem, e existe várias opções de tratamento que a gente pode ter para buscar tratar os transtornos mentais. O tratamento medicamentoso é apenas um deles, desses pilares. Então eu recebi uma pergunta esses dias me falando se vale a pena passar anos e anos tomando remédios fortíssimos e não conseguir uma cura para um transtorno mental. Bem, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é justamente isso, que o tratamento medicamentoso é um dos pilares. Então a gente tem que pensar em vários outros fatores, como hábitos de vida, incluindo aí o sono, a alimentação, a atividade física. Um outro fator está relacionado aos relacionamentos, o tipo de relacionamento que a gente consegue ter no nosso dia a dia. Isso pode nos ajudar no tratamento ou piorar dependendo do tipo de relacionamento. O controle de estresse, a ajuda de outros profissionais como psicoterapia, acompanhante terapêutico, enfim, são vários pilares que a gente vai construindo para buscar o melhor tratamento, a melhor recuperação possível. Bom, mas quando a gente fala do pilar do uso de remédio propriamente dito, se não estiver funcionando ou se o tratamento não estiver a contento, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. A primeira delas é a expectativa que se criou em relação ao uso do medicamento. É muito importante perguntar para o seu médico, deixar isso bem claro desde o início do tratamento, qual a expectativa que se tem. Se é cura, se é melhora, se é uma grande melhora ou uma pequena melhora, porque ter isso alinhado com o médico, o paciente, o familiar, ajuda muito no decorrer do tratamento. Em algumas situações, a gente pode esperar um grande impacto do remédio por si só, em outras situações um impacto menor, então isso tem que estar muito bem claro. Um segundo aspecto é que se o tratamento não estiver indo bem, tem que se pensar no diagnóstico. Será que o diagnóstico foi feito corretamente? Porque não adianta passar o remédio certo para o problema errado, Então a gente tem que, se não está indo bem, sempre rever o diagnóstico. E também ver se o medicamento indicado é o melhor para aquela pessoa, para aquela situação,
se está sendo usado na dose correta e se está sendo usado também no horário e da maneira correta. Então são essas algumas questões relacionadas ao medicamento, mas sempre também pensar nessa relação, né, de confiança, nessa parceria que deve ser estabelecida entre o médico, o paciente e os familiares. Uma outra pergunta que me fizeram também em relação à duração do tratamento, né, dos transtornos psiquiátricos. Isso depende bastante de caso para caso, a depender da gravidade, a depender de quanto tempo já passou sofrendo de algum transtorno mental, se ele vem em crises, né, quantas crises já teve, que impacto que essa crise teve no dia a dia. Então tem pessoas que vão usar o remédio por um curto período de tempo, por exemplo 6 meses, e pessoas que vão precisar tomar o remédio a vida toda. Algumas pessoas se sentem dependentes do remédio, né, ou só de pensar na possibilidade de ter que tomar o remédio. Pense nisso como qualquer outro problema de saúde, como por exemplo o diabetes ou a pressão alta, em que o organismo perdeu essa capacidade de regular, né, de se autorregular. A mesma coisa pode acontecer nos transtornos mentais e mesmo que às vezes seja necessário usar por um período maior, isso traz um benefício no dia a dia da pessoa, né? Então a gente pensar dessa maneira. Uma outra coisa relativa ao efeito dos medicamentos, né? Se o medicamento perde efeito com o passar do tempo. Tem alguns remédios que de fato eles vão criando uma tolerância, por exemplo, os tarja preta, né? O Rivotril, Frontal, Lorax, são remédios que com o passar do tempo, para ter o mesmo efeito, eles exigem uma dose maior. Isso pode acabar levando aí sim à dependência do remédio, motivo pelo qual a gente opta por usar esses remédios por um curto período de tempo, geralmente 2 semanas, no máximo 1 mês, tentar não passar disso. Os demais medicamentos tendem a não perder efeito. O que acontece é que às vezes outras situações, né, circunstanciais acabam agravando o quadro da pessoa e isso faz com que ela possa piorar mesmo tomando o remédio, e às vezes a gente precisa usar uma dose maior de remédio, mas tudo isso também depende caso a caso, tem que ser bem avaliado no dia a dia pelo médico e retomando aquela questão, né, de alinhar as expectativas e se estabelecer uma relação de confiança. Eu agradeço demais a participação de todos aqui nesse mês de janeiro, acho que a gente pôde ter uma conversa muito interessante a respeito de saúde mental, de como trabalhar a prevenção, o diagnóstico, o tratamento. E é lógico, a gente vai falar sobre isso o restante do ano todo, mas só para reforçar aqui a importância do mês do Janeiro Branco, né, para que mais e mais pessoas tirem suas dúvidas em relação à saúde mental, aos transtornos mentais, para que a gente possa levar mais informação e ir quebrando, né, pouco a pouco os tabus, o estigma que ainda existe em relação à saúde mental. Contem sempre comigo, muito obrigado e um forte abraço.